Tudo bem com você? Hoje o Alesp Cidadania vai falar sobre a cultura afro nas escolas. Você sabia que existe uma lei que foi sancionada há 22 anos em Brasília que regulamenta a obrigatoriedade do ensino da cultura afro desde os pequeninos, desde aí o ensino infantil? É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui no Alesp Cidadania, nos estúdios da Rede Alesp, da educadora Mislene Pereira, que é coordenadora estadual da Política Nacional de Equidade, Educação para Relações Sociais, Raciais e Educação Escolar Quilombola. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem. E também aqui participando nesse nosso bate-papo, que vai ser muito informativo, com bastante conteúdo, Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, instalado aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigada, Yara. Obrigada a você, Renata. Agradecer mais uma vez à TV Alesp pelo convite e a oportunidade de estar aqui com a Mislene, que já conheço de algum tempo, e tratar de um tema extremamente importante. O que é a cultura afro e por que ela foi deliberada uma lei e se é cumprida? Então, nós vivemos em um país extremamente racista, né? E um país que é feita por várias vertentes, várias culturas, dentre elas a cultura afro, né? Que tem um histórico de subjugada, né? Então, além da reparação histórica, a gente reconhecer, acima de tudo, o conhecimento e a cultura vindos de África, do qual nós participamos, faz parte da nossa ancestralidade e também das nossas crianças. E por isso é importante já desde os pequeninos? É fundamental desde criança que a gente conheça as nossas origens, que a gente conheça de onde vem o conhecimento que temos hoje e de onde ele é produzido ainda, né? Então, a África também é um berço da civilização e ainda a produção africana de cultura e conhecimento, ela não ficou parada no passado, né? Além de você ter uma gama, a gente tem o surgimento da medicina na África, da ciência, né? da fundição, da maquiagem, dos cosméticos e por aí vai, né? Então nós temos uma gama de conhecimento produzido em África que por muitos de nós é desconhecida. Então é importante para a criança negra que ela se reconheça em pessoas que fizeram conhecimento, que tem exatamente, que tem a sua importância histórica enquanto pessoas pensantes, né? Enquanto fazedores de ciência, né? Não presas a uma cultura que coloca a comunidade negra dentro da escravização apenas, né? Então isso é fundamental. Yara, eu gostaria que você falasse, você que tem tanta experiência no assunto, essa questão do ensino da cultura afro nas escolas. Bom, seja na rede pública ou rede particular, já que é uma lei federal. Sim, assim como a Mislene já colocou, na minha avaliação, ela é extremamente importante. E nós estamos vivendo esse momento da importância da implementação de fato dessa legislação, para que a gente possa trazer para as nossas crianças, e aí não é só para as nossas crianças, porque as crianças, quando elas aprendem na sala de aula, ela consegue repassar isso para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu outro irmão. Então a gente consegue fazer uma cadeia de formação educativa a partir da obrigatoriedade da legislação federal, que é a Lei 10.639, que foi sancionada em 9 de janeiro de 2003, por isso completou 22 anos. E é necessário que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha instrumentos, que os nossos profissionais da educação tenham condições para aplicar essa educação antirracista na sala de aula. Como a Mislene estava colocando também, é importante que a criança ela crie essa relação com o seu professor, com o corpo diretivo educativo da escola, e muitas vezes o profissional, quando ele está em sala de aula, ele consegue perceber alguma situação de violação dos direitos que essa criança está passando, seja produzido no seu local de residência ou no seu território de convivência ou mesmo na própria sala de aula, para que ela consiga ali direcionar caminhos de tratativa desse problema que essa criança está vivendo. Então, é importante que o ensino da história da África e da indígena, ela seja aplicada desde o ensino básico, aliás, do ensino infantil, até o ensino superior, para que a gente consiga formar a nossa população e essa população também saber da sua história, saber contar a sua história para frente, de onde nós viemos e para onde nós caminhamos.
E também é importante que a gente tenha a implementação dessa legislação para que a gente não tenha mais a negação da história da população negra que nós vimos durante anos, né? Então, aqui inclusive no SOS Racismo, a gente recebe bastante denúncias de situações que hoje não são mais aceitáveis pela sociedade e que as pessoas desconhecem. Desconhecem por quê? Porque não tem formação, não tem orientação. E aí nós estamos tratando do âmbito da educação. Mas a formação ela precisa, inclusive, extrapolar os muros da educação, para que a gente tenha, por exemplo, a população adulta que não passou por esse processo da legislação, por ela ser uma legislação jovem, para que ela também tenha a oportunidade desta formação. Por isso a importância dessa legislação no ensino médio, ensino superior, para que a gente possa abarcar um número maior de pessoas nessa formação antirracista, que é extremamente importante para que o Brasil possa assumir o seu local de um país antirracista, que é o local fora da África com o maior número de pessoas negras e pardas, para que a gente não veja as violações que a gente tem visto ocorrendo aqui no nosso país por falta dessa implementação. E um outro parênteses que eu abro, embora nós tenhamos uma legislação que ela é federal, ainda é importante que no seu ambiente local, ali os municípios consigam trazer para a realidade local. Porque assim, se eu pegar, por exemplo, a região sudeste, pegar com a região norte e nordeste, são situações diferentes. Então, cada município, cada território precisa trazer a legislação federal, adequar a sua realidade para que a gente consiga fazer essa formação. E assim a gente vai levando num processo de cadeia até a gente conseguir, de fato, trazer a nossa população para essa cultura tão importante que não é de negar, mas sim de contar a nossa história, a nossa realidade, extremamente importante. Agora, Mislene, eu vou falar de uma coisa um pouco triste. No Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? E a gente está aqui na Casa de Leis do Estado de São Paulo, mas então essa é uma lei nacional. É uma lei que não pegou e por quê? Então, é um dado importante que o Censo 2022 traz, é que mais de 50% das escolas de educação básica do Brasil não aplicaram ainda a Lei 10.639. Que é essa da qual estamos falando. Sim, então você percebe que é uma lei que mais de 20 anos depois, a lei ainda não é aplicada. Qual é a dificuldade em não pegar a lei, em não aplicar a lei? Porque ela faz parte de uma situação que traz ainda um tabu da sociedade brasileira. Não é fácil falar sobre racismo. Por que a lei, ela traz a questão do conhecimento e da cultura e também é uma lei de combate ao racismo? Porque quando a gente percebe que o conhecimento é produzido, você tira uma cultura e as pessoas que fazem parte daquela cultura de um lugar de inferiorização. O racismo é a inferiorização da pessoa negra. Então, se você tira a pessoa desse lugar de inferiorização, é uma cultura, é uma lei antirracista. Então, anda junto, entende? Então, ao passo que você trata de um país em que as pessoas ainda são racistas, tratar sobre esse assunto é difícil. Então, a gente fala, por exemplo, na PNER, que é a Política Nacional que está sendo colocada agora pelo MEC, que vem para dizer, olha, esse indício de que a lei não foi aplicada ainda, diz que a gente precisa de mais políticas públicas para que ela seja aplicada. Porque viver num país racista é um problema. O racismo mata. É uma questão vital. Então, não podemos deixar que seja, olha, não pegou, abandone a lei. Não, ela precisa entrar no nosso currículo, de alguma forma. Então, o que está sendo feito agora? Então, você pega em loco as pessoas, professores que trabalham, como eu, trabalham essas questões a partir de projetos, começaram lá em 2003, a partir de projetos, para ampliar e divulgar isso com outras pessoas, para que aquelas que ainda não trabalham, para aquelas as quais a lei ainda não pegou, que elas entendam a importância. Então, entender a importância é o primeiro passo para a formação, né? Então, você precisa procurar formação.
E aí você trabalha junto com as universidades públicas para que elas ofereçam essa formação. Mas nós já vivemos isso lá há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, de você ter uma oferta da formação e não haver a procura. Por quê? Porque o primeiro passo, que é você vencer esse tabu, olha, eu preciso trabalhar, inclusive em mim, a questão racial. Né? Então, a gente está falando de professores que trabalham em sala de aula e que também fazem parte da sociedade. Para isso, eles precisam assumir a sua posição enquanto pessoas que têm racismos enraizados, para que eles deixam de... Quando você entra na consciência de que você pratica, que você tem ações racistas, é que você consegue não praticá-las mais. E aí você traz junto a sua prática escolar, aí você passa a reconhecer. Porque se eu não entendo o negro indígena como uma pessoa importante para a sociedade, por que eu vou procurar os conhecimentos que eles produziram? Entendeu? Então, aí é que entra, né? Então, a ideia de que haja políticas públicas para que depois de 20 anos, um censo que mostra que mais de 50% das escolas ainda não aplicam, dizer, olha, por que não aplicam? Né? Então, são esses. E aí tem uma outra questão, Renata, que você trouxe. Nós estamos dentro da Casa de Leis. Aqui é o local que se produz legislação. Mas também, quando você traz a questão de lei que pega e lei que não pega, também é uma questão de vontade política. Porque, embora a gente tenha a legislação nacional, e aí são nos municípios que elas precisam ser aplicadas, seja no âmbito municipal, das escolas municipais, das escolas estaduais e também das escolas particulares, precisa haver um compromisso dos governos locais para que isso de fato possa ser implementado. E essa dificuldade que tem de você fazer com que a lei federal, ela de fato seja aplicada na sua totalidade, é porque falta vontade política. E é importante que a Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui até porque nós estamos no maior estado da federação e daqui nós reverberamos para o Brasil inteiro, que haja esse compromisso do Estado de São Paulo, dos deputados e deputadas desta casa, para que a gente possa fazer do Estado de São Paulo um Estado antirracista. Nós temos visto diversas situações que têm ocorrido aqui no Estado de São Paulo, na questão racial, e que está passando porque o governo não quer fazer, porque é um problema difícil de você lidar, de você tratar, e as pessoas vão jogando para debaixo do tapete. Então, a gente precisa descortinar esse racismo que ainda está colocado no Estado de São Paulo e no Brasil, para que a gente possa fazer com que a legislação ela possa ter a efetividade. E essa efetividade da legislação ela vai trazer benesses ao nosso país, ao nosso Estado, para a nossa população. A gente vai começar a perceber as pessoas se enxergando nas outras. Né? É importante que as nossas crianças, os nossos adolescentes, possam, por exemplo, ao acessar a internet, ver pessoas como elas produzindo materiais. É importante que a gente consiga, na cultura, ver pessoas produzindo arte. É importante que a gente consiga ligar a televisão, por exemplo, e ver lá uma apresentadora, uma apresentadora, uma artista, ver pessoas ali, porque a gente vai começar a ter essa formação. E a educação, ela é extremamente importante para isso. Então, vontade política também vai fazer a diferença, além dos próprios profissionais que estão na sala de aula procurar a formação. Né? Também não dá para a gente ter uma legislação as pessoas ficarem de braço cruzado, também precisa ir atrás. Mas, para além disso, vontade política para a gente fazer diferente. Fiscalização não adiantaria nesse caso, né? Porque tem muita lei que fala assim, não, se tiver fiscalização, anda. Mas nesse caso não, né? Ou mais que fiscalização... Poderia ser no sentido de liberação de verbas. Tem no currículo, libera uma verba, não tem, não libera. Diadema é um exemplo. Diadema fez um programa, né, de atuação semanal. Em cada sala de aula tinha uma vez por semana uma aula relacionada ao tema, que é o programa Diadema de Dandara-Piatã, que inclusive a Vivian, que é a coordenadora do programa, já esteve aqui dando entrevista sobre isso. E o quanto esse programa fez diferença nos dados de alfabetização da cidade agora. Então, você contar... Isso há quantos anos já? Há 4 anos. Então, entrou na última... E aí, os dados novos apontam o seguinte,
que você tem, Diadema foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ganhar o prêmio alfabetização. As crianças são multiplicadoras, né? Exatamente. Que, aliás, foi um prêmio agora, recebeu agora no final do ano passado. Exatamente, que é um indicativo. Quando a gente tem diversas pesquisas que apontam que o fracasso escolar traz a questão racial em primeiro lugar, isso eu estou falando o quê, então? Que das salas de reforço, a maioria das crianças é negra. Não significa que elas são incapacitadas de aprender, significa que dentro da dinâmica escolar, elas são mais excluídas do processo de aprendizagem. Quando você tem um programa que traz a inclusão dessas crianças nas salas, então os resultados são melhores. E Diadema provou isso. Exato. Então, não estamos falando só de dados que apontam que está sendo realizado um programa de educação antirracista. Está dizendo que isso reverbera na alfabetização. Né? Então, nós temos hoje dados, eu trabalho em Diadema há mais de 20 anos, e esses dados são importantíssimos, porque o que a gente atesta é que quando você propõe uma educação antirracista, você está pegando a totalidade do desenvolvimento daquela criança. Né? Não é o ser humano, ele é um todo, né? Exato. Ele não é fatiado como a gente costuma aprender, né? Primeiro tratamos do corpo na educação física, da cabeça em outras matérias. Não. Nós somos um todo. Então, quando você coloca uma política pública que faça com que a criança perceba outras culturas, perceba também a igualdade do outro, então você leva aquilo para todos os âmbitos do conhecimento, né? Então, só tem a aumentar, né? Só tem a contribuir. E a inclusão faz a diferença, e, assim, né? O monitoramento também ele vem através de algumas outras ações. Por exemplo, nós tivemos o Enem, e o tema da redação do Enem tratou desse assunto. Então, as crianças, os adolescentes que já tiveram formação continuada no que trata a questão racial e a questão indígena, ela teve muito mais facilidade para desenvolver essa redação. Ao passo que a criança que não teve contato com esse tipo de formação, ela sentiu um pouco mais de dificuldade. Inclusive, eu conversei com alguns adolescentes, alguns falando, nossa, esse tema foi difícil, e outros falando que foi muito fácil de fazer a redação. Porque você consegue ampliar os seus horizontes. Só relembra para os nossos telespectadores o tema da redação. Eu não vou lembrar o tema exato agora, mas tratou sobre a questão racial. Não sei se a Mislene vai lembrar o tema por completo. As contribuições africanas na cultura brasileira. Então, aí a criança que teve na educação, na sua formação, que passou por esse âmbito, que estudou, ela vai conseguir tratar tranquilo de qualquer assunto, seja da educação, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista da comunidade, seja do ponto de vista da cultura. Enfim, ela vai conseguir falar da questão racial pelos diversos aspectos. Agora, se nós não oferecermos para essas crianças, para esses adolescentes, formas dela desenvolver o seu raciocínio, dela compreender a sociedade como um todo, ela vai ter dificuldade. Isso não é só na questão do tema do Enem, tá? Isso passa por outros temas também. Mas, ao mesmo tempo, a criança ela vai conseguir fazer com muito mais tranquilidade. Até porque nós sabemos, e a professora está aqui do meu lado, sabe escrever. Redação não é uma coisa simples de fazer. Uma coisa que é difícil de fazer, por mais que a gente tenha habilidade. Agora, quando você tem uma educação antirracista, você recebe essa orientação na sala de aula, junto com os outros pares, você está formando uma sociedade diferente, sujeitos de direitos e oportunidades, porque é essa formação que nós vamos trazer para as nossas crianças. Nós estamos ali construindo cidadãos que entendem a complexidade da nossa sociedade. Por isso a importância. Agora, o monitoramento, ele é importante? É extremamente importante, Renata. Porque se o monitoramento, quem é que vai garantir que aquela unidade escolar, que aquela secretaria está desenvolvendo essa aquela ação? Delegacia, né? Então, por exemplo, mais uma vez, aqui no SOS Racismo, o ano passado, ano de 2024, nós recebemos muitas denúncias que tratavam de situações que ocorriam no ambiente escolar. Tanto que em maio nós realizamos um seminário, Racismo Institucional no Ambiente Escolar, para tratar de situações que ocorrem dentro da escola. Que casos? Dá alguns exemplos para a gente. Por exemplo, uma criança com criança que chamou uma criança por algum nome, algum apelido, a criança que falou alguma coisa para o professor, ou vice-versa.
Ou às vezes é uma coisa mais complexa, às vezes são situações que acontecem fora da escola, mas que acaba reverberando dentro da escola. Nós estamos agora com o advento da internet, a rede social, que todas as crianças estavam com o celular até ser aprovada a legislação que agora proíbe o uso do celular na sala de aula. E agora a legislação nacional também. Isso, mas nós tínhamos muitos casos que ocorreram, por exemplo, de grupos, né, que eles formavam lá em sala de aula para trabalho ou não, e que aconteciam situações ali, aí chegava para a gente. Então a gente tem que tratar. E aí quando a gente fala, por exemplo, do racismo na rede social, no WhatsApp, por exemplo, a escola precisa saber como é que ela lida com isso. A gente não pode cercear o direito da criança desta formação, deste ambiente, mas também dizer para ela, olha, mesmo você sendo criança, uma criança não comete crime, mas sim ela comete infração, mas os seus responsáveis da escola precisam tratar desse assunto como um todo. Então a gente precisa ter esse monitoramento e a escola precisa saber, porque se a escola não souber, ela piora muito a situação. Se o responsável da escola, a coordenação, o diretor, o professor, o corpo diretivo não souber lidar com essa situação, ela piora muito a situação. A gente precisa ter essa formação. Ao passo que ali na sala de aula eu tenho um professor, a coordenação, vem para a secretaria, a coordenação pedagógica e tudo, eles também precisam saber para lidar, para dar essa retaguarda para o professor que está ali, porque ele está no front. Porque a depender da situação, às vezes vem a mãe, o pai, ele fala, olha, aconteceu essa situação, aí o professor se assusta. E eu estou aqui com a professora, sabe como é que funciona quando o pai ou a mãe chega na sala de aula, às vezes sem entender o que aconteceu na sala de aula, ou às vezes nem foi dentro da sala de aula. Ou o contrário, né? Exato. Normalizar um xingamento racista, exato, que é no mesmo pé de você normalizar uma piada racista, mas é só uma brincadeira, não é só uma brincadeira. Nós estamos falando, a gente trata muito disso na sala de aula e também com os professores. Né? Então, você chamar uma criança de boba não é o mesmo que você chamar uma criança de macaco. Não, são questões diferentes que trazem uma gama de coisas que está por trás de um xingamento que para muitos brasileiros é muito simples. Não é simples. Quando a gente tira isso da simplicidade... Você ofende, né? Sim, você pegar na mão do outro e dizer, olha, não vou pegar na sua mão com crianças da educação infantil, porque a sua mão é suja. Ao que está relacionada a sujeira? Né? Então, a cor da pele também indica isso. Então, é uma série de situações que a gente precisa ficar sempre de olho. Porque se a gente acha que também é normal, não liga, você não é sujo. Não, o problema não é você, é o que ele disse para você. Por isso que a educação antirracista não é só uma educação para criança negra, é uma educação para crianças brancas e negras. Para que as pessoas consigam se respeitar. É uma sociedade, né? Uma comunidade. Exatamente, se respeitar. E não é só... Aí é que vem a questão da internet, né? Eu só respeito porque estão vendo quem eu sou. A partir do momento que eu não me vejo, que eu me escondo atrás de uma tela, então eu posso dizer o que eu quiser. Daí é que vem os casos de racismo em crescimento, né? Então a gente tem os jogos online que é uma chuva de situações racistas, né? E que não há monitoramento algum. E né? que quando o monitoramento funciona, quando a denúncia funciona e ela ocorre, normalmente a gente vai ver, quando é descoberto quem estava por detrás do celular ou por detrás da tela do computador, era uma criança, ou às vezes é um adolescente ou até um adulto. No caso de adulto, ele vai dizer, olha, eu não fiz isso por maldade, foi sem querer, não era isso que eu queria dizer. Mas a gente precisa dizer para as pessoas que nós não estamos num país, numa terra sem leis. Seja no âmbito da internet ou não, existe uma legislação e você vai ter que responder pelos seus atos. E é importante a educação antirracista, que os pais também orientem os seus filhos, para que a gente consiga dizer para elas de que, olha, mesmo sendo criança, ela também será punida de alguma forma, dentro da regra que a gente aplica para criança e adolescente, mas ela também vai responder. Para que a gente não tenha amanhã um adulto que não tem regras, é desmedido naquilo que ela pratica na sociedade. Então, é extremamente importante a educação antirracista para isso, para que a gente não tenha esse tipo de violação dos direitos. Daqui a pouco a gente retoma esse papo aqui no Alesp Cidadania. Você
nos acompanha. Hoje nós estamos falando sobre a cultura afro nas escolas. Existe uma lei federal que foi criada aí, foi sancionada há 22 anos, mas segundo as nossas especialistas e convidadas aqui, ela é pouco executada. Ela quase que passa despercebida dentro das escolas e já desde os pequeninos no ensino infantil. Daqui a pouco a gente volta. Retomamos agora o bate-papo aqui no Alesp Cidadania. Hoje em nossos estúdios, Mislene Pereira, educadora, e também Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo. Mislene, sobre essa questão da cultura afro, que deve ser ensinada nas escolas desde os pequeninos, a médio prazo, o que isso pode acarretar? Quando há falta dessa cultura, quando há falta desse ensino, como acontece ainda hoje após a promulgação 22 anos dessa lei? Então, os dados já apontam isso, né? Que no não cumprimento da lei, a falta de uma educação antirracista leva à perpetuação do racismo. Então, a gente continua produzindo uma sociedade racista. E o racismo é uma situação de violência e uma situação de morte para a população negra no Brasil, né? Em todos os âmbitos, né? Então, os dados estão aí, não me deixam mentir, né? A população, o extermínio da juventude negra, né? A gente tem uma situação na Covid que foi pior para a população negra. Então, quando a gente não trabalha as questões antirracistas na escola, não trabalha o viés da cultura afro, da cultura indígena, o reconhecimento da cultura e do conhecimento afro-indígena na escola, a gente perpetua uma sociedade racista, né? Isso o agravante maior é esse, né? Inclusive, recentemente, ainda no ano passado, no segundo semestre, a gente teve a perda de um aluno, né? Um adolescente, uma escola particular, que estudava lá por conta de bolsas e que chegou-se à conclusão que era por conta de racismo, de bullying. O que você tem a dizer sobre isso, Yara? Então, Renata, o racismo ele adoece e mata. E essa situação que ocorreu lá ela é muito triste porque foi num ambiente escolar. Então, a gente precisa fazer com que a nossa sociedade ela possa assumir de que o nosso país ele é um país miscigenado, de que é um local, de que aqui nós estamos brancos, negros, indígenas, asiáticos, todo mundo aqui é um país que acolhe a todo mundo e que nós precisamos, a partir da legislação, da Lei 10.639, acolher a todas as pessoas. E que esse caso que aconteceu, ele não ocorre em nenhuma outra escola, seja ela do ensino particular ou do ensino público. Porque o ensino ele tem que ser difundido para todas as pessoas. Agora, é importante que essa escola onde aconteceu esse fato, eles possam e já devam ter tomado as providências cabíveis para que isso não ocorra mais. Porque seguramente deixou sequelas nos outros bolsistas, nos outros estudantes dessa escola. Inclusive alunos não negros também. Porque isso fere a toda aquela sociedade que está naquele local de saber, olha, por conta de uma situação de racismo, nós perdemos uma pessoa que tinha a vida inteira pela frente. E a educação tem que ser transformadora, ela tem que ser acolhedora, ela tem que apontar caminhos. Ela não tem que ser um instrumento de morte, do fim da vida de um adolescente. Imagina a família. Imagina hoje, a gente está falando aqui também, inclusive de uma escola particular, que é o capital. Ficou ruim para essa escola, porque os pais não vão querer os seus filhos nessa escola. Né? Então, a gente precisa entender qual é o contexto que está colocado. E a Mislene já colocou várias vezes aqui, o racismo ele adoece, ele mata, porque quem passa pela dor, pelo crime do racismo, sabe o quanto isso impacta na sua saúde mental. E quando a gente forma as nossas crianças e os nossos adolescentes, a gente também está tratando da psique das nossas crianças, para que elas não cometam esse tipo de violência. E normalmente as crianças, elas conseguem colocar o dedo na ferida assim, de uma forma que ela sabe o que ela está fazendo para poder machucar o outro. Então a gente precisa ensinar que isso não deve ocorrer no ambiente escolar. E como que isso vai acontecer? Precisa ter ali profissionais capacitados,
você falou no outro bloco, precisamos ter dotação orçamentária para que seja aplicada essa legislação. Mais uma vez, tem que trazer para a realidade do território que nós estamos falando. Então, eu não posso trazer, por exemplo, a legislação que é aplicada, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul e trazer para São Paulo. Eu preciso trazer para a realidade do estado de São Paulo, para que a gente consiga fazer com que isso funcione. Mas é importante também que haja um acompanhamento não só do corpo diretivo, mas também da família e da sociedade, para que a gente consiga ter essa formação comum, para que coisas que aconteçam fora do território também possam fazer parte desta formação. E essa formação ela ser estendida para todos. Então, mais uma vez, eu lamento muito o que ocorreu nessa escola, não só nessa, como o que ocorre no ambiente escolar. É muito triste quando a gente percebe ou recebe uma mãe falando que o seu filho passou por essa situação. Às vezes até o próprio adolescente liga pedindo orientação de como é que ele tem que fazer, porque aconteceu situação X, Y, Z. E a gente... É muito Você triste recebe quando... ligação assim? Nós recebemos. Na SOS Racismo aqui na LESP? Recebemos. Inclusive pais falando, olha, meu filho passou por essa situação. E normalmente quando o pai liga, a situação ela já aconteceu em um determinado período. Porque às vezes o pai não percebeu de imediato, às vezes a criança não falou de imediato que ocorreu, então ela já vem passando por esse processo ao longo de um determinado período ali na escola e chega uma hora que ela estoura. Ou às vezes o pai consegue perceber, o filho ficou um pouco mais triste, ele está mais retraído, mudou alguma coisa no dia a dia daquela criança em que o pai consegue perceber que está acontecendo alguma situação. E aí ela vem pedir orientação. Acho que a Milene também, ela avalia que é importante nessa formação que seja multidisciplinar. Então, precisam de diversos profissionais, não só da educação, mas, por exemplo, o Conselho Tutelar é extremamente importante nessa ação, para que ele também auxilie a escola, o ambiente escolar, para lidar com esse tipo de situação, para lidar com uma família, para orientar. Quando a gente fala do território, as prefeituras, por exemplo, elas conseguem oferecer uma gama de serviços para poder tratar desse problema. Então, a gente precisa ter uma formação, um programa dentro do poder público para que eles ofertem esse serviço, essa educação antirracista. Não é só responsabilidade da educação, mas precisa trazer todo mundo para que a gente consiga oferecer a educação antirracista de forma que a gente atenda todas as necessidades da criança. Por favor. É importante a gente pensar que essas situações ainda ocorrem, eu volto a pontuar, porque nós não chegamos ainda no passo 1, que é de reconhecer que são situações racistas que acontecem todos os dias. A não banalização dos xingamentos racistas que acontecem diariamente. Então, a partir daí é que vai caindo uma gota de cada vez. Esse adolescente, ou muitas das nossas crianças, eles não chegam numa situação extrema de ter a sua saúde mental violada de um dia para o outro. Acontece diariamente com xingamentos pontuais e que muitas vezes são tidos como não importantes, banalizados, né? Isso é um problema seu, é você que se enxerga assim. Não é. Então, você vai transferindo para a vítima. É mimimi. Exatamente, né? A sociedade do mimimi, a qual vivemos, né? Então, você vai percebendo o quanto essa pessoa não vai sendo depositada nela uma situação que é provocada por outros, né? Hoje nós temos a escola, é o segundo ambiente social da criança. Então, primeiro é a família, depois na escola. E muitas vezes é na escola que ela conhece o racismo pela primeira vez. E é na escola que isso se perpetua por muitos anos, porque nós passamos na escola pelo menos 12 anos da nossa vida. E é ali que a gente tem contato com diversos grupos que dentro da família não temos. E esses diversos grupos também fazem parte de culturas diferentes. Então, quando uma criança é atacada, quando um adolescente recebe um xingamento racista, nós temos dois problemas, de quem recebeu e de quem xingou. Exato. Então, essa criança que xinga, que traz isso dentro de um papel normalizado, já aconteceu algumas vezes na escola, da gente chamar os pais, olha, a criança fez um xingamento racista, mas isso é normal. Eu falo assim com o meu colega no futebol. Então, acho que é isso. Então, você percebe o quanto é normal, né? Esse normal é que está fazendo com que o outro
tivesse uma crise de ansiedade. E até aí, se a denúncia que ele fez à professora não tivesse sido levada adiante, quem sabe não teríamos um outro caso de suicídio, né? Então é a partir daí que a gente monitora. E o Conselho Tutelar, como a Yara trouxe, os núcleos sociais, eles precisam estar preparados para isso. Porque quando a gente está num núcleo menor, que são os municípios, os bairros, a gente consegue monitorar melhor, né? E a partir daí trazer para um debate estadual, para um debate nacional também, para que essas referências elas comecem a reverberar de uma forma positiva. Olha, aqui também acontece. Então, se não é normal lá, aqui também não é normal. Se lá está trazendo uma situação que faz com que a criança não queira ir para a escola, opa, então aqui também pode ser isso, né? E aí a gente está numa sociedade que precisa se monitorar com relação a isso. Não tem que ter o que monitora e o que é monitorado, né? Quando a gente se autocuida, o autocuidado também é feito em sociedade. E aí a gente precisa pensar em como essas partes todas precisam trazer essas situações, né? A gente vive muito na educação, em muitos debates, o lugar de fala, né? Então muita gente diz, olha, se eu sou uma pessoa branca, não é o meu lugar de fala trazer o racismo. Sim, é o seu lugar de fala trazer situações racistas e também combatê-lo. Porque o racismo também fere a dignidade de qualquer pessoa, né? Daqueles que praticam e daqueles que tomam. É claro que a vítima vai ter uma situação pior, né? É a parte que fica quem fica com a pior parte da relação, que é quem é agredido. Mas o agressor também precisa ser trabalhado. Então, a gente precisa pensar como que a gente enegrece esse currículo. Quando a gente traz enegrecer esse currículo, a gente pensa, o que muitos professores hoje, eles tomam como currículo base da sua aula o livro didático. Como é feito esse livro didático? Que referências eu tenho nesse livro didático que vai apontar, por exemplo, a pessoa negra pela primeira vez no livro quando vai falar do 13 de maio? É assim que começa a nossa história no Brasil? Como uma pessoa escravizada? Não, essa pessoa que chegou aqui escravizada, ela era uma outra pessoa no seu lugar de origem, né? Isso não é trazido. Então, se eu começo a partir daí e eu tenho isso como base do meu currículo, eu já deixei de dizer um monte de situações que estão nos livros, mas como é que eu busco isso? Né? Então, nós temos ainda muitas redes de ensino, muitos professores que vão pelo mais acessível, né? Então, por isso que o papel da pesquisa é importante. No ensino à distância, quem está nos ouvindo, nos assistindo, consegue, através do ensino à distância, captar conteúdo, acumular conteúdo para passar, seja para a criançada, para a moçada? Com certeza, com certeza. As bibliotecas hoje, da maioria, se não todas as universidades, também são virtuais. Então, existe bom conteúdo na internet, existe bom conteúdo sendo produzido. Então, é possível, sim, você conseguir acessar esse conteúdo. A gente tem várias plataformas, por exemplo, o GL10, que traz uma pesquisa constante sobre isso. A Cida Bento, lá também, com o CERT, que traz premiação, que traz boas referências, né? A gente tem o Museu Afro-Brasil, que acabou de fazer aniversário, com uma programação fantástica para os professores. Então, é fundamental que se procure essas referências, porque elas existem, né? Nunca se falou tanto em Carolina Maria de Jesus, né? Você pensar que foi o primeiro best-seller brasileiro, foi Carolina Maria de Jesus, e agora ela está sendo colocada, né? Em Diadema tivemos exposições, no Brasil inteiro aí vivemos agora um reconhecimento que Carolina nunca teve. Isso também faz parte dessas políticas. Maria de Jesus, não só na questão racial, mas você consegue discutir vários outros temas a partir do best-seller, do livro da Carolina Maria de Jesus. Consegue discutir, por exemplo, a mulher chefe de família,
a situação da mulher naquele tempo que não é diferente. O que ela coloca no livro dela não é diferente da situação das mulheres hoje, mulheres da família, enfim, uma série de outras situações que a partir de um único material, e aí eu estou falando único no ponto de vista do nome da Carolina Maria de Jesus, porque ela tem vários outros livros, mas que a gente consegue discutir outras coisas. Aí, Renata, só trazendo um pouquinho, voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala um pouco de monitoramento, trazendo para o âmbito das escolas municipais, estaduais, inclusive escolas particulares, um dos instrumentos que é factível, próximo de nós, da sociedade, para a gente monitorar e não só esperar que o governo, que a gestão faça esse monitoramento, são os conselhos de educação. É importante que a sociedade possa participar da formação, da formulação desses conselhos para, junto com a gestão escolar, saber o que está sendo feito, se não está sendo feito, cobrar por que não está sendo feito. E às vezes tem currículos que eles estão colocados lá, que está sendo aplicada a legislação. Só que lá na ponta, de fato, na sala de aula, não é exatamente o que está acontecendo. Então é importante o papel dos pais participarem dos conselhos como ferramenta de monitoramento. E outra coisa que é importante, a gente está falando aqui de uma série de situações, inclusive você trouxe, colocou aqui, de leis que pegam e leis que não pegam. É importante a gente destacar que no caso da Lei 10.639 e da 11.645 de 2008, embora a gente tenha essa série de dificuldades, mas são marcos extremamente importantes para a educação antirracista a partir de 2003, são lutas históricas do movimento negro para que a gente chegasse nesse ponto. Porque talvez se a gente não tivesse aprovado em 2003, a gente nem estaria aqui fazendo esse tipo de debate. Então é importante que a gente destaque a relevância das leis, das legislações, tanto a 10.639 quanto a 11.645, mas é importante que a sociedade faça parte dessa discussão, junto com a estrutura pública do município, do Estado, da União, para que a gente possa cobrar do poder público a implementação de fato dessa legislação, mas que a gente, enquanto seres pensantes, enquanto seres que constroem a sociedade, que a gente consiga também o poder público a implementar essa legislação. Então, eu trago aqui a questão dos conselhos, trouxe a questão do conselho tutelar, que são parceiros também na educação, mas temos outros órgãos, outros caminhos que a gente precisa participar, para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade diferente. E aí, no caso da Lei 10.639, não é que ela não pegou. Ela pegou, mas existe uma inércia do poder público para que ela possa, de fato, acontecer. E aí não é em todos os locais, tanto que a gente tem experiências exitosas no Brasil. Como a de Diadema. Exato, mas tem outros municípios. Diadema, inclusive, eu posso falar porque eu, inclusive, já trouxe como exemplo, eu uso muito Diadema como meu quintal, de experiência positiva na educação antirracista, porque lá, de fato, a coisa aconteceu, mas aconteceu muito por conta da participação da sociedade, das pessoas e do reconhecimento do poder público local para que isso pudesse acontecer lá. Então, ela tem que vir de cobrança da sociedade, mas tem que vir como compromisso do poder público também, e aí a gente conseguir chegar nesse processo todo. Agora, Mislene, como que na prática, como a literatura e as artes africanas e afro-brasileiras podem ser incorporadas ao currículo escolar? A partir do conhecimento do repertório que temos, né? Então, nós temos ainda um patrimônio, eu digo porque, para mim, Lélia Gonzalez é um patrimônio, Abdias do Nascimento é um patrimônio, nós temos aí novas pesquisadoras como Djamila Ribeiro, então, Jari Arraes também. Então, nós temos muita produção, muitos pensadores, né, que falam, que tratam esse assunto, que o Sandy Oliveira também, que também é lá do ABC. Então, nós temos uma gama de autores que tratam a questão étnico-racial, que têm seus canais no YouTube, no Instagram, né, que conseguem divulgar, ter uma linguagem acessível também, tanto para adultos quanto para crianças. Então, esse material existe, esse material está disponível, então é importante que a gente se aproprie desse material, também que a gente possa sempre pensar em produzir o nosso próprio material enquanto professores,
né? Então, a gente pensa na formação de professores como alimentação do professor pesquisador, que é aquele professor que percebe como é a sua sala de aula e consegue pesquisar a partir dali para atingir da melhor forma possível o público para o qual ele está trabalhando, né? Então, é um conjunto de situações que a gente precisa se alimentar o tempo todo, dentro das referências que já tínhamos, dentro das novas referências e dentro desse diálogo que a Yara traz, né? Que é da gestão democrática, né? Então, por muitas vezes, nós temos ali uma família, um pai cordelista, uma mãe sambista, né? Que pode agregar ali dentro da nossa prática referências que, às vezes, nem eles mesmos sabiam de onde vinha. Pode enriquecer, né? Enriquece Ou muito. que faziam e contribuíam na educação antirracista. Exatamente, exatamente. Então, o material existe. O que a gente precisa é ser impulsionado para tanto, né? Então, nunca esperávamos que a educação, que a Lei 10.639, infelizmente, não esperávamos que já no primeiro ano teríamos o êxito que ela pode ter e que ela precisa ter. O que a gente sabia é da necessidade que tinha dessas leis acontecerem. Porque a partir delas, alterando a LDB, é que a gente consegue fazer com que os planos municipais, o Plano Nacional da Educação trabalhe sobre isso, que o debate aconteça de fato e que não seja uma questão pessoal da professora ou da escola. E que né? normalmente a professora era militante. Exatamente, exatamente. Não é uma questão apenas de militância em sala Ativismo, de aula. né? Tem a ver com um cumprimento que vai além de uma reparação histórica, de você olhar ali para a sua sala e representar a sua sala nos conhecimentos que você traz. Existe uma lei que te obriga a isso. E se você não faz, você está descumprindo a lei. E também é uma forma da gente contar a nossa própria história, né? Porque se a gente não conhece o nosso passado, a gente não vai conseguir contar a nossa história futura. Então, também é uma forma da gente contar a nossa história. E aí, por exemplo, a gente tem algumas referências que alguém contou a história dela. Então, agora, por exemplo, a Mislene trouxe aqui o nome da Carolina Maria de Jesus, mas nós temos também o nome temos o nosso advogado que agora foi reconhecido, não vou lembrar o nome dele agora, do nosso advogado, mas foi reconhecido agora. Que inclusive foi um dos abolicionistas que nós tivemos aqui, que atuou para que nós hoje pudéssemos ser pessoas livres. E ele, a partir da sua formação, que ele estudou por ele mesmo, conseguiu fazer uma transformação na sociedade. Luiz Gama? Luiz Gama, exato, perdão. Obrigada por você ter lembrado. Luiz Gama é um dos grandes nomes da nossa referência, que a gente precisa. Então, alguém contou a história dele. Só que daqui para frente, não precisa que ninguém conte a nossa história. A gente pode deixar isso registrado na nossa história. Agora, se a gente não conhece o caminho de onde nós viemos, quem foi que fez, que trilhou para que nós chegássemos até aqui, e aí é importante o programa que nós estamos aqui agora, porque ele está fazendo este papel extremamente importante. E esses são os benefícios do reconhecimento da contribuição da cultura para um bem viver da sociedade, né? Para a identidade nacional brasileira. Porque se a gente não conta, e se outro vem contar, a narrativa do outro pode não ser a narrativa que de fato ocorreu. Exato. É importante que a nós referência, falemos, né? Quando a gente fala em abolição, que não venha na nossa cabeça em primeiro lugar a princesa Isabel, que venha Luiz Gama. Né? Então que é para que venha a Carolina Maria. Então que você tenha aí uma gama rapidamente, conte para os nossos telespectadores sobre Carolina e Luiz Gama. Um minuto para cada um, vamos falar. Bom, Luiz Gama foi um advogado, né, que atuou aí nos períodos abolicionista. Ele atuou para poder libertar mais de 500 escravos, né? Então, ele, com seu conhecimento de advocacia, ele conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem a sua liberdade. Só que durante muito tempo ele foi negado a sua própria formação de advogado e ele foi reconhecido recentemente enquanto advogado, inclusive reconhecimento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, reconhecendo a sua função, a sua formação, embora ele não tenha concluído o curso, mas foi uma pessoa extremamente importante para a formação do nosso país. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra que sonhava ser escritora, uma catadora de papel, analfabeta,
que morava na favela do Canindé, vindo de Minas Gerais para cá, com 3 filhos e sonhava ser escritora. Quando ela aprendeu a escrever a partir dos papéis que ela pegava do lixo, ela fez um diário sobre a sua vida na favela, que tornou o livro Quarto de Despejo, que é o primeiro best-seller brasileiro, que foi traduzido em mais de 9 idiomas. Né? Então, um exemplo... Primeira edição rodou quando? 1932, se não me engano. Então, para você ter uma ideia do quanto... Para você ter uma ideia do quanto é importante Carolina Maria para a nossa vida hoje, né? E ela faleceu há quantos anos? Ela faleceu em... agora eu não vou lembrar a data certa do falecimento. Não lembro. Mas cultura está aí, é só querer aprender. Sim, sim. E esses foram só 2 exemplos que nós trouxemos aqui, mas tem tantos outros, né? Hoje a internet nos possibilita que você acesse diversos outros nomes, diversos outros autores. Claro que a gente precisa também garimpar ali boas indicações, porque a internet te traz de tudo. Então a gente precisa reconhecer, saber o que de fato é importante para a nossa história, para a nossa formação. 2 dicas para as pessoas buscarem na internet, sua também para a gente encerrar o programa. Sobre sites ou onde vai achar um conteúdo bom? Do GL10 é um excelente site, do CERT também, excelente site que traz isso. Tem um grupo Angana também que trabalha bastante com essas questões. Então, Yara. O Instituto Alana também é importante, um instrumento importante, também traz informações importantes. Eu acho que um prioritário é procurar nas próprias instituições municipais, prefeituras, governo do estado e governo federal, governo nacional, do que elas estão aplicando no que trata na questão da educação antirracista. Porque se a gente não souber o que está sendo aplicado pela prefeitura, pelo governo do estado e pelo governo federal, pouco a gente vai conseguir influir na nossa educação. Então, o próprio site da PNERC, né? Da PNERC, que é a Política Nacional implementada no final agora de 2024, também traz uma gama de materiais bastante importante também sobre isso, relacionado diretamente com as universidades públicas federais. Muito obrigada pela participação. Por favor. Então, só para agradecer, Renata, eu queria já deixar aqui 2 indicações importantes. Então, acompanhar lá o MEC, né? Para que as pessoas possam saber o que está sendo feito, produzido do ponto de vista da educação. E também as próprias prefeituras. E como nós estamos aqui na Casa de Leis, acompanhar a atuação dos parlamentares, dos deputados e das deputadas aqui no Portal da Leste, para saber o que está sendo feito aqui, produzido e apresentado de projeto na educação antirracista. E se não estiver, que venham cobrar aqui dos deputados e deputadas dessa casa para que a gente possa ter o Estado de São Paulo um Estado antirracista de fato. Islene, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata, Yara, a TV Alesp também pela oportunidade. Yara, volte mais vezes aqui aos nossos estúdios, hoje no Alesp Cidadania. Obrigado, Renata, estarei sempre com certeza. A você, obrigada pela sua audiência. Rede Alesp multiplataforma no YouTube e nas redes sociais e aqui pela TV. Obrigada.